Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Salvador Sá, sou engenheiro florestal e o vídeo de hoje eu vou tratar de uma espécie bastante problemática, uma espécie exótica invasora, né, com potencial de invasora, a leucena, que eu digo que ela é uma espécie alienígena, pela capacidade que ela tem de colonizar uma área, de resistir às tentativas de supressão dela. O problema é cada vez mais sério em várias áreas do Rio de Janeiro e do Brasil também. Bom, quem é a leucena? Bom, muita gente já sabe quem é a leucena, né? A leucena é uma árvore leguminosa da mesma família do feijão, do amendoim, do angico, do flamboyant. Ela é originária do sul do México, ali, América Central. E lá ela é usada para alimentação animal e até para alimentação humana. As pessoas comem a vagem verde dela com as sementes, com os feijões. Só que esse uso alimentício, tanto animal quanto humano, se a gente não for falar que o humano é um animal, a leucena tem um alto teor de uma toxina chamada mimosina. Ela está nas sementes e nas folhas. E essa toxina, ela interfere, ela reduz os hormônios sexuais masculinos e ataca a tireoide. E para complicar, essa toxina é passada para o leite dos animais. Os animais ingerem a planta e ficam com essa toxina no corpo, e essa toxina vai para o leite. E ela resiste à pasteurização. Então, é uma planta que tem que ter muito cuidado na alimentação animal, principalmente, que é o mais usado. Os animais não podem comer só leucena e nem por um tempo longo, tá? Ela é uma alternativa em situações de carência alimentar. É uma espécie perene, ou seja, vive vários anos, muito rústica, de um rápido crescimento, muito produtiva. Para vocês terem uma ideia, ela começa a produzir com 1 ano de vida, ou até menos, dependendo da situação. Com 1,5 m, um arbusto, uma muda de leucena produz vagens com sementes viáveis. E por que a leucena entrou no Brasil? Como foi isso? Bom, ela foi trazida como uma alternativa para alimentação de ruminantes, com essas restrições, principalmente para o semiárido, né? Ela foi trazida também, no caso do Rio de Janeiro, né, como uma alternativa de reflorestamento das áreas degradadas, difíceis, né, de serem trabalhadas, infestadas por capim colonião. Ela vence o capim colonião, ela vence os capins africanos nas encostas, nos terrenos baixos. Ela já foi usada em Itaipu, plantaram milhares de hectares com ela nas margens da represa, e São Paulo, Minas, no Nordeste, o pessoal tem usado ela, as pessoas têm pego as sementinhas e plantado nos canteiros, né? Na sua contribuição pelo verde da cidade, as pessoas plantando leucena. E aí você tem o problema, porque ela é muito valente, muito determinada, e você, mesmo com um controle muito rigoroso, você corre muito risco de perder a mão e ela sair fora do cercado. Ela tem um potencial está sendo pesquisado ainda de um herbicida natural, porque além da mimosina ela tem um princípio alelopático, né? Uma substância que ela exala e prejudica as outras plantas que estão próximos a ela. Então, assim, ela, além de ser poderosa na ocupação das áreas, ela tem essa toxina, essa coisa que não deixa as outras competirem com ela, que outras espécies possuem, inclusive nas espécies nativas. E aí, porque sim de um lado, mas você tem o porquê não, né? Porque não pode, porque ela tem esse potencial herbicida, né? Ela tem essa toxina, ela é muito valente, ela tem um crescimento rápido, como eu falei, ela tem uma raiz pivotante, que é uma raiz que penetra no solo, muito vigorosa, e ela possui
na casca dela, principalmente na base do tronco, muitas gemas esperando oportunidade. Então, quando você corta a leucena, brota um monte de ramos novos. Parece até é aí que a gente brinca assim, nossa, parece uma espécie alienígena. Você cortou um braço, nasce um monte de braços. Ela cresce em qualquer tipo de solo, ela se adapta, ela cresce menos no areal, como eu já vi na Rodovia do Sol, no Rio de Janeiro, uma área de restinga árida, ela crescendo lá com meio metro botando vagem, né? E a gente tem situações aqui no Rio, também terrenos úmidos, que ela cresce e vira umas árvores enormes, com os DAPs de 30 centímetros, de 40, de 50 centímetros. E ela se beneficia justamente da ação humana, quer dizer, além do homem ser um vetor, porque ele quer tê-la como uma alimentação, uma fonte de alimentação, ele atua como um vetor de introdução dessa espécie, ele atua indiretamente ou mesmo diretamente como um vetor, porque ele a usa como reflorestamento, ele a usa até como arborização, né? Essas administrações do verde urbano que tem muita pressa, né, de plantar e crescer as árvores, vamos plantar para crescer logo essas árvores. Aí já vi gente plantando leucena, né, no passado, né, as árvores estão enormes hoje. E você tem leucenas usadas em áreas de reflorestamento que depois são escavadas para extração mineral, e aí esse material, às vezes material de aterro, é jogado nas áreas para aterro e vão com as sementes, né? Você tem as vias expressas, são vias de disseminação da leucena, né? Elas vão nas caçambas dos caminhões, elas vão nas partes dos automóveis, né? Onde imagina, você para o carro debaixo de um pé de leucena e deixa o teu carro do dia para o outro ali. Você não vai ver, mas vai ficar cheio de semente que vai entrar pelas frestas do carro. E no que você se desloca com o carro, o vento move essas sementes para fora. E aí você sai espalhando, você sai semeando a leucena ao longo da rodovia, da avenida, né, que você trafega. Então, aqui no Rio, né, a gente tem vários trabalhos e a gente tem uma dificuldade enorme porque, como eu falei, já foi usado no passado para reflorestamento e não teve a manutenção, não teve o gerenciamento, e ela saiu do cercado, né? Foi usada para arborização urbana apressada, né? E você tem um ambientalismo, que eu digo que é um ambientalismo seletivo, um ambientalismo equivocado, né? De muita gente, que no seu afã de defender a natureza acaba defendendo o verde exótico invasor também, né? Então cria um ocaso porque você está cortando as leucenas para trocá-las por espécies nativas. As pessoas não entendem isso, né? E a gente tem a missão de fazer essa erradicação em favor das espécies nativas. Porque a leucena, como as outras, elas estão ocupando áreas que deveriam ser da biodiversidade nativa, né? Seja em paisagismo, seja em parques, seja em áreas naturais, em unidades de conservação. Então, a leucena, a jaqueira, a amendoeira, a casuarina, né? Os capins africanos, todo mundo ocupando os espaços. E a gente tem aqui no Rio de Janeiro vários trabalhos de erradicação da leucena. E nesses trabalhos, eu já faço isso há mais de 10 anos, ficou evidente que não dá para você ser moderado, entendeu? Porque existem algumas especificidades do combate da leucena. Principalmente no combate manual, sem produto químico, né? Você não pode usar produto químico no Rio de Janeiro, não pode usar herbicida, então você tem um trabalho de erradicação muito mais complicado, muito mais caro, muito mais demorado, né? Que também impacta o ambiente. E essas particularidades da leucena são, por exemplo, na hora que você vai tirar a leucena mudinha, né?
você tem que arrancar com a raiz. Porque se você só tira a parte aérea e fica o colo, que é aquela zona de transição entre a raiz e a parte aérea, se você deixar o colo, daquele colo vai brotar uma nova parte aérea. Então você tem que eliminar isso. Por isso as capinas, a gente chama de capina pesada, porque você tem que revolver o solo. E nisso você expõe a microfauna do solo, microflora do solo, você desidrata o solo, enfim, causa um dano no solo, mas não tem outro caminho. A outra particularidade é que você tem que acabar com o banco de sementes que tem no solo, né? Então, quanto mais tempo você tem um leucenal numa área, mais sementes existem no solo esperando a oportunidade delas de germinar. Você tem que, não é que você corta a leucena, você tem que esperar a rebrota e atacar a rebrota, mas atacar mesmo, é descascar o toco da árvore até abaixo do contato, até abaixo do nível do solo. Para vocês verem a trabalheira que dá. Anelamento é uma operação trabalhosa e de baixo sucesso. Você também não pode deixar os troncos que você cortou, você não pode deixar os troncos no solo. Eles rebrotam. É igual paineira. Você pegou um toco de paineira, você cortou uma paineira, jogou no solo, vai rebrotar lá os filhotinhos lá. Só que no caso da leucena, pode gerar raiz, tá? Você não pode esperar meses para trabalhar, né? Por exemplo, você cortou, as sementes germinaram. Se você vacilar, deixar aquela área largada meses, aquelas sementes vão virar arbustos e vão produzir mais sementes. E você tem que ter um trabalho meticuloso de manutenção. Extração manual mesmo de cada indivíduo de leucena que vem. Isso às vezes vai te demandar 3 anos de manutenção, tá? Como eu falei, você tem 2 formas principais de combate, né? As 2 formas menos perigosas, porque eu acho a forma biológica de introduzir fungo, de introduzir praga de leucena, trazer lá do México uma praga para introduzir aqui, é outra roubada, tá? Então assim, nós temos a forma manual e a forma química. A forma química, ela é de baixíssimo custo, porque normalmente você faz uma ou no máximo 2 aplicações. Você faz uma aplicação no toco, quando você corta a árvore, e aplica no solo, para acabar com as sementes. Talvez num segundo momento você faça uma segunda aplicação no solo. E aí você tem é uma ação que assim mata 95% das chances da leucena voltar. Isso em semanas você você tem esse ganho, né? O herbicida ele se degrada na natureza em alguns dias, né? Então ele tem algum impacto químico, sim, mas sobre a fauna, mas ele se degrada. No combate manual já vai te exigir uma presença, uma movimentação muito maior de pessoas, de máquinas, né? Você vai ter que fazer extração pela raiz dos tocos. Se você não quiser ficar a vida inteira cortando rebrota de toco, tudo bem, com isso você emprega um monte de gente que não tem muita qualificação profissional, mas é um gasto que você tem, né? De você manter essa gente toda durante 3 anos trabalhando em cima das germinações, tentando manter também as mudas que você vai plantar. Você não tem na ação manual o risco da contaminação ambiental, mas você faz tantas capinas, tem tanta gente pisoteando o terreno, que fica a dúvida se realmente vale a pena. Eu, pessoalmente, acho que não vale a pena. Onde você puder fazer o controle químico, faça, tá? Já está mais que comprovada a eficiência do herbicida contra espécies invasoras.
Aí você vai perguntar assim, mas não dá para combinar, né? A gente fazer um trabalho misturado, eu entro com as mudas recuperando, mas a leucena vou tirando devagarinho. Não dá. Não dá pelo seguinte, se você tem, vamos pensar assim, você vai plantar sem antes matar o banco de sementes. Você cortou leucena, cortou tudo. E aí você sai plantando suas mudas. Aquelas sementes são trocentas por metro quadrado. Eu já contei uma vez, depois de a gente ter passado a raspar o terreno 3 vezes, tá? Para matar as germinações. Eu selecionei uma área de 1 metro quadrado. Você não via sementes mais, nem muda, e nós deixamos ali. Em 15 dias, eu contei 432 mudinhas de leucena por metro quadrado, né? Então, assim, se você planta a tua muda numa situação dessa, ela vai sentir o desconforto e até o dano do trabalho dos operários de extração manual das mudinhas de leucena, de passar a enxada, e você vai ter muda perdida, vai ter muda golpeada por enxada, por pisoteio, enfim, não é uma boa. Você tem que matar primeiro o banco de sementes. Se eu plantar debaixo do leucenal, achando que a muda vai se beneficiar da sombra e tal da leucena, não vai se beneficiar. Elas vão ficar encruadas ali, elas não vão evoluir. Algumas vão morrer. Algumas espécies, como o camboatá, o pau-d'alho, conseguem ir muito sofridamente evoluindo dentro do leucenal. Mas todo o resto não prospera por causa da alelopatia, tá? E se eu plantar a muda e progressivamente ir tirando as leucenas adultas? Também não vai dar certo, porque nessa movimentação de cortar as árvores, cortar os troncos, cortar em toras, movimentar a galhada e tudo, você destrói todo o plantio que você fez. Pense nisso, tá? Então, a gente não tem outra saída, senão a erradicação da leucena do local onde você quer fazer a recuperação ambiental, tá? Então, assim, você tem as dificuldades do combate à infestação de leucena, você tem o custo alto da opção manual, o custo baixo da opção química, com algum impacto, né, biológico, mas que é superado, porque você não vai fazer aplicações regulares, você vai aplicar só naquele momento, tá? Você tem dificuldades por ser, no caso aqui do Rio de Janeiro, são áreas dentro do meio urbano, margem de vias, encostas, em cima de boca de túnel, né? Em terrenos particulares, que as pessoas têm medo de cortar, medo de tomar uma multa, né? Então, assim, na área urbana você ainda tem mais dificuldades nisso, né? Você, em alguns locais, você tem entraves legais, as prefeituras, os governos não entenderam ainda a necessidade de erradicação, de facilitar a erradicação dessa espécie, então cobram taxa de corte de leucena, né? Exige compensação ambiental para você cortar a leucena. Você tem uma necessidade de bem planejar operacionalmente o seu trabalho, porque você não pode atuar numa área e partir para outra e essa outra a área que você trabalhou ser contaminada por uma área que você desprezou. Você tem que ter muito bem planejado a sua ação de erradicação de leucena, considerando as formas de dispersão que ela tem, tá? Você tem, por final, você tem a dificuldade que muitas pessoas possuem de entender essa missão ingrata, que é você cortar a árvore para plantar a árvore. Na verdade, você está cortando uma espécie perigosa para a biodiversidade e está favorecendo a biodiversidade. Então é importante as pessoas entenderem, quando a gente entra dentro do leucenal, a gente vai tirar a leucena de uma área,
a melhor alternativa que existe é a erradicação total da planta, se possível a extração pela raiz, dependendo do terreno, se for seguro, né? A ação química se der, porque é uma espécie que inviabiliza qualquer trabalho de recuperação ambiental se ela tiver chance de reinfestar a área, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, algumas das minhas manhas e experiências com Leucena. A gente tem várias empresas trabalhando com isso também, não estou inventando a roda aqui, tá? E espero que esse vídeo seja divulgado para que a gente possa, né, construir uma consciência a favor da erradicação dessas espécies exóticas invasoras. Tá bom, pessoal? Agradeço aí, já tem 20 minutos, haja paciência, desculpa aí, tá? Um abraço.